Olá, pessoal! Vamos voltar com a nossa aula falando sobre gestão da qualidade. Então, a primeira coisa que eu te sugiro, compreender que a qualidade está ligada ao atendimento das expectativas dos clientes. Quando a gente fala de qualidade, a gente está pensando em atender as exigências do mercado, de um ambiente que já é competitivo, pensar nos objetivos organizacionais. Mas isso não foi sempre assim, A gente não tem desde o início esses requisitos legais, com todas essas normas e legislação. A gente passa por 4 eras da gestão da qualidade e que é interessante você conhecer um pouquinho cada uma delas. Então, olha só, a primeira delas é a era da inspeção. Nesse momento, a gente não tinha uma inspeção do produto antes dele ser terminado, Você só fazia a inspeção quando o produto estava acabado. E ali a gente tinha como foco separar o produto bom do produto ruim, aquilo que estava com defeito. E é nesse momento em que a gente cria a figura do inspetor de qualidade. Porque antes, quem fazia essa análise era o supervisor de produção. Só que quando o cara faz isso, ele quem produz e ele quem supervisiona, é óbvio que ele pode ficar um pouco tendencioso, já que é ele que produz, achar que tá bom. Então, quando se cria o inspetor de qualidade, você isola esse julgamento para um terceiro, uma pessoa que seja imparcial. No segundo momento, a gente já começa a falar aí sobre uma inspeção mais por amostragem. Então, a gente tem um momento onde se cria os controles estatísticos e você entra com o Schwartz e o Juran trabalhando esse controle de qualidade a partir da amostragem, Então, eles iniciam o controle estatístico. E a partir daí é que se começa a fazer esse controle por amostragem, Então, a gente tem um momento onde você vai buscar controles estatísticos, onde você vai falar muito sobre aquelas amostras que foram retiradas, se eu posso aprovar todo o lote ou não. Também tem um setor responsável pela qualidade, E vou trabalhar com essas ferramentas para verificar variação no meu processo produtivo. No terceiro momento, a gente tem a garantia da qualidade. A era da garantia da qualidade, ela vem assim, logo depois da Segunda Guerra, Você tem grandes mudanças no mundo e eles acaba tendo os americanos muito bem e os japoneses numa situação muito complicada. E eles precisavam melhorar esses produtos dele, porque eles tinham uma produção muito ruim. E aí você tem até o fato dos americanos estarem controlando o Japão, e exigindo maior qualidade nas suas coisas para que eles pudessem fazer esse controle do Japão. Então, nessa fase, você precisa do Japão se reerguer, melhorar sua reputação. E aí entra o Deming e o Juran também, enfocando nesses pontos da qualidade. Ela acaba sendo bem aceita dentro das empresas, lá no Japão. E aí ele incorpora uma nova perspectiva da qualidade, o Juran, colocando o seguinte: a gente não tem que pensar na perfeição técnica, a gente tem que pensar na adequação ao uso. O que é qualidade, então, para ele? Adequação ao uso. Então, a gente já começa a falar que todos os setores têm que estar envolvidos, Já começa a pensar num sistema de qualidade, fala-se sobre o conceito de qualidade total, procura o foco na prevenção de defeitos e não mais em pegar o produto defeituoso e separar, E por fim a gente tem a era da qualidade total. Nesse momento já a gente fala de um foco na gestão, aonde toda a empresa tem que estar envolvida, Então, a responsabilidade da qualidade agora é de todos, A gente fala em superar a expectativa do cliente, é aqui que aparecem as normas, Por exemplo, a ISO, e nós estamos falando de um processo um pouco mais coeso, mais
forte e firme dentro da organização, ok? Bem, depois disso, acho que é interessante a gente trabalhar sobre os teóricos, recordar esses teóricos, tá? Vale a pena você dar uma lidinha sobre cada um deles. Só para a gente passar aqui rapidinho, o Schwartz, ele é responsável pelo controle estatístico de processo, né? Ele quem começa a falar, vai introduzir esse conceito, e ele é quem criou o ciclo PDCA. Em alguns lugares você pode enxergar a fala do ciclo PDCA sendo criada pelo Deming, mas o Deming ele aperfeiçoou o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é do Schwartz, tanto que antes era até chamado de ciclo de Schwartz. É ele quem cria essa ferramenta. Depois dele, a gente tem o Deming, que foi inclusive aluno do Schwartz. E o Deming, ele coloca o seguinte conceito: todo mundo tem que se envolver. Todos os departamentos têm que se envolver. E ele cria o método Deming com 14 pontos. Eu sempre recomendo que esses 14 pontos sejam estudados bem detalhadamente. Ele é muito diferente, né, um pouco diferente dos demais outros teóricos da qualidade. A nossa banca aqui não fez nenhum tipo de pergunta parecida, mas outras bancas costumam fazer, então a gente não sabe se de repente eles podem se interessar em usar esse ponto, que normalmente é comparar Deming com os outros autores e dizer que eles são iguais, e não são. Porque o Deming, por exemplo, não fala de zero defeito, ele fala inclusive que tem que se eliminar o medo de errar para que as pessoas possam trabalhar melhor, ele fala de eliminar metas para que as pessoas possam produzir mais, ele fala de treinamento no local de trabalho, ele fala de eliminar a administração por objetivos e por aí vai. Então, o Deming é um pouquinho diferente, então eu sugiro que você estude esses 14 princípios separadinhos, tá? Desses 14 métodos do método do Deming. E ele quem aprimora o PDCA. Depois disso a gente tem o Juran, que vai trabalhar a trilogia da qualidade, né, com planejamento, controle e a melhoria. Ele é quem fala da adequação ao uso e também trabalha os custos da qualidade, aqueles custos que são evitáveis e aqueles custos que não são evitáveis. A partir daí a gente tem o Crosby, que aí sim fala do zero defeito e fala de conformidade ao requisito. Então é o Crosby quem fala que tem que se acertar desde o primeiro momento. Próximo deles é o Feigenbaum, que vai falar sobre o controle da qualidade total. Então aqui a gente já começa a falar de qualidade total, muito focado na questão do controle. E por fim o Ishikawa, que trabalha os círculos de controle de qualidade, fala que a qualidade tem que estar em primeiro lugar, e ele até desenvolve uma ferramenta muito conhecida, que é o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de espinha de peixe, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bem, um outro aspecto que precisa ser estudado para essa banca é sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele tem por característica essas letrinhas, né, PDCA, que significam o seguinte, no português, planejar, executar, verificar e corrigir. Então, olha só, a gente está falando aqui de primeiro, nessa primeira etapa, um processo onde eu defino as minhas metas, onde eu defino os meus objetivos, como que eu vou trabalhar para alcançar, né? Quais são os métodos que eu vou utilizar, quais são os recursos que eu preciso, né? Então, é aqui que eu faço, é nessa fase que eu trabalho isso. Posteriormente, no momento da execução, eu vou educar os meus profissionais, treiná-los, vou executar as tarefas para coletar os dados, é onde eu vou implementar aquilo que eu planejei. Na próxima etapa, que é o check, né, o verificar, algumas pessoas chamam de checar, é onde eu vou agir de maneira corretiva ou padronizada, né? Então eu vou corrigir ou padronizar, né? E é aqui que eu executo as ações para melhorar o meu desempenho de acordo com a minha necessidade. Por fim, na fase do corrigir, do ACT, eu vou verificar os meus resultados daquela tarefa que eu executei e é aqui onde eu vou monitorar, aonde eu vou aplicar aí a forma de medir os produtos e os serviços que são resultantes dessa relação, tá?
Então, o ciclo PDCA é algo que cai bastante, tem que entender o que passa em cada uma das etapas. Às vezes, esses nomes confundem um pouco com relação às atividades, então eu sugiro estudar um pouquinho mais essa matéria, dar uma olhada nos vídeos que a gente fala sobre PDCA e bem afiadinho para a prova. Depois disso, é interessante você conhecer as ferramentas da qualidade. Tem um nome conhecido, que são as 7 ferramentas da qualidade. A gente pode dizer que elas são as mais usadas, né? Assim, alguns autores costumam dizer que se você utilizar essas 7 ferramentas da qualidade, você consegue resolver 99% dos seus problemas na sua empresa. Então, vale a pena você conhecer essas 7 ferramentas, entender um pouquinho sobre cada uma delas. Tem umas que são bem tranquilas de serem estudadas, né? E outras são um pouquinho mais complexas, precisa compreender como que funciona. Mas essas aqui são as 7 ferramentas conhecidas, né? O diagrama de processo, o famoso fluxograma, a análise de Pareto, que também dá origem ali, né, para a curva ABC, a diagrama de causa e efeito, que é conhecido também como diagrama de Chicago ou espinho de peixe, o diagrama de correlação ou de dispersão, os histogramas, as cartas de controle de processo e as folhas de verificação. Tem alguns lugares até que você vê facilmente essas folhas de verificação, por exemplo, você entra no banheiro, você vê lá as folhas de verificação da limpeza que foi feita, a data que foi feita e coisa e tal. Então é necessário que você compreenda um pouquinho sobre essas ferramentas, porque elas podem cair na sua prova. Normalmente as que são mais trabalhadas é o diagrama de processo, que é o fluxograma, a análise de Pareto, o diagrama de causa e efeito e algumas vezes histograma, mas assim, esses dois de cima caem bastante. Um outro ponto que a gente precisa saber aí primeiro, o programa 5S, né, que aqui eu estou até chamando de ferramenta para ficar fácil de você guardar. As bancas costumam pedir esses nomes aqui, que você saiba o que significa cada um deles. Então, tem que decorar, né, lembrar cada um deles. Tem até na internet, você costuma achar, às vezes, joguinho de palavra para decorar os nomes. Eu não sei como é que você prefere fazer, mas precisa saber o que significa cada um deles. Lembrando que o que correlaciona, né, a questão de você descartar os seus produtos que não são necessários, organizar tudo, limpar e estar com questão da saúde, é a autodisciplina, né? A autodisciplina é que te ajuda nesse processo tudo. Então, é o que a gente chama aí de grande, que une os demais. Uma ferramenta que aparece bastante também é o 5W2H, né? Que são perguntas que eu faço, o que, quem, como, quando, quanto, né? E ela também é bastante utilizada, cai bastante em prova. O Kaizen, que está relacionado a uma melhoria contínua, então toda vez que você enxergar a palavrinha melhoria contínua na sua prova, você já pode linkar que a gente está falando de Kaizen. O PDCA também fala da melhoria contínua, né? Um ciclo para melhoria contínua, mas o Kaizen é a ferramenta que tem muita ligação com a melhoria contínua. E o Poka-Yoke, que também é uma ferramenta que aparece às vezes, que é um processo onde eu vou tentar eliminar o erro, né? Então, vocês veem aqui a tomadinha, ó, o Poka-Yoke, ele me mostra que essa tomadinha não é daqui, olha, porque ela não se encaixa aqui, tá vendo a diferença dessa medida aqui? Aqui ele já te mostra uma tomada que está mais dentro da realidade. Então, é uma ferramenta que vai ser usada para estar à prova dos erros, né? Tentando eliminar esses erros. Então, vamos passar para as nossas questões e vamos ver aqui como é que essa banca costuma pedir gestão da qualidade nas provas dela. Primeira questão, olha, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A qualidade total se aplica a todas as áreas e níveis da organização, tá certo? E deve começar no topo da empresa. Certíssimo. A qualidade total ela tem que ser aplicada em todas as áreas e ela tem que começar de cima para baixo. Quando é que você não vai aceitar essa questão como certa? Se ele estivesse falando de alguma era. A era da inspeção diz que a qualidade total se aplica. Não, naquele momento não. Mas se a gente está falando do conceito geral hoje, tá certo.
2, o comprometimento da alta administração na implantação da qualidade é indispensável para garantir uma profunda mudança na cultura da organização. Sim, aqui a etapa de cima até fala isso, né, o tópico de cima. A alta administração, ela precisa se comprometer com a implantação da qualidade, porque é só pela alta administração que você vai conseguir convencer a todos que qualidade é um fator importante. Então, todas as alternativas estão corretas, né? A resposta correta é a letra B. Próxima questão. Analise a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, qual é a base da qualidade total? Se eu falei com vocês que a qualidade total é responsabilidade de todos, o que vai me dar a base para que essa qualidade total exista é o que a gente chama de poder das pessoas, para que todos possam trabalhar. Então, se todos têm poder, todos conseguem enxergar a qualidade como sua responsabilidade. Então, a base da qualidade total é o empoderamento das pessoas, ok? Próxima alternativa. Próxima questão. Analise as afirmações abaixo sobre qualidade e assinale a alternativa correta. A qualidade, aí ele está aqui reforçando, ó, para Deming, deve ter como objetivo as necessidades do usuário presentes e futuras. Ok. Qualidade para Ruran representa a adequação à finalidade ou ao uso. Também está ok. Então, a resposta correta, letra B, item 1 e 2 estão certinhos. Próxima questão. A gestão da qualidade não precisa necessariamente implicar na adoção de alguma certificação, embora essa seja o meio mais comum e mais difundido. Porém, sempre envolve a observância de alguns conceitos básicos ou princípios da gestão da qualidade a saber. Então, ele quer saber quais desses princípios aqui estão corretos. Então, vamos lá. Foco no cliente? Tá certo. Liderança? Também. O Deming, inclusive, é um que fala muito sobre a liderança. Envolvimento das pessoas? Sempre. Abordagem de processo? Também. Processo e qualidade estão muito interligados. Abordagem sistêmica para a gestão? Certinho. Melhoria contínua? Também. Abordagem factual para tomada de decisões? Sim. Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores? Também. Então, todas as respostas estão corretas. Eu já falei isso com vocês algumas vezes, a IDFC adora fazer isso, colocar todas as alternativas corretas. A gente já viu 3 questões aqui agora que trabalharam com esse conceito. Próxima questão, ela é um pouquinho longa, então eu dividi ela em algumas páginas, tá? Então, olha só. A palavra administração é de origem latina e significa ad, direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência. Dessa forma, segundo o dicionário, podemos definir a administração como um conjunto de normas e funções, cujo objetivo é disciplinar os elementos de produção e submeter a produtividade a um controle de qualidade, para a obtenção de um resultado eficaz. Ora, se desejamos administrar ou auxiliar a administração de uma ou várias unidades de saúde, precisamos primeiro conhecer os elementos de produção relacionados com a engenharia clínica, para então buscar os resultados eficazes. Baseado nas premissas acima, relacione os títulos de 1 a 5 abaixo com as definições apresentadas de A a E. Então, vamos ler aqui quais são os títulos. Olha, auditoria, competências, just in time, reengenharia e sinergia. Então, olha, processo de verificação dos procedimentos utilizados por uma organização. O que será que é isso? Auditoria. Depois, sistema de gerenciamento de produtos, por exemplo, dos suprimentos, que evita a formação de estoques, demandando os insumos à medida que são necessários. Para isso é necessário que a cadeia de suprimentos seja coordenada com perfeição e que a qualidade seja impecável. Eu já te falei sobre isso hoje,
né? Quando eu estou gerenciando o meu estoque de uma maneira que eu não tenha muito estoque em casa, a gente está falando do just in time. Depois a gente vem capacidade de gerar resultados maiores do que a soma das partes. Isso é um conceito de sinergia, né? Sinergia é a gente falou lá quando estava estudando sobre sistemas, a teoria dos sistemas, é a minha capacidade de fazer com que os meus resultados sejam melhores, né? Maiores do que a simples soma das partes. Reformulação fundamental e a reestruturação radical. Falou de reestruturação radical, você já tem a resposta, tá? De processos de negócio para conseguir melhorias dramáticas nos indicadores atuais de desempenho, tais como custo, qualidade, serviço e rapidez. Reestruturação radical, gente, é reengenharia. E, por fim, conjunto de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes, como a capacidade de mobilizar saberes. Aí a gente está falando de competência. Muitos autores trabalham a competência, se estuda lá em gestão de pessoas, como sendo exatamente o somatório do conhecimento, da habilidade e da atitude, né? O chá, tá? Então, a resposta correta aqui vai ser a letra A. 1A, 2E, 3B, 4D e 5C. Próxima questão. Leia as afirmações abaixo sobre qualidade e assinale a alternativa correta. Qualidade é o conjunto das especificações de desempenho, forma o conteúdo de um produto ou serviço. Ok. Qualidade é o grau de coincidência entre a qualidade planejada e o desempenho, formato ou conteúdo que o produto ou serviço apresenta na realidade. Também está certo. 3. A qualidade e a produtividade caem conforme diminui a quantidade de itens aceitos em relação ao total de itens produzidos. Sim, certinho. Então, resposta correta, mais uma vez, todas as afirmativas estão corretas. Letra B. Quando se administra sem pensar na qualidade, paga-se pelos custos da não qualidade. Assinale abaixo um único item que não condiz com um desses custos da não qualidade. Então, nós estamos procurando o que é um custo, pode ser um custo ou não para a empresa, mas que não está relacionado à não qualidade. Então, auditoria e elaboração de manual, tá ligado à não qualidade? Não necessariamente, né? Reclamação e perda de clientes, isso daqui com certeza, falta de qualidade, né? A não qualidade leva a reclamações e perda de clientes. Retrabalho também. Se tal produto não tem qualidade, tem que retrabalhar. Perda de produtos que devem ser descartados, ou não qualidade gera na perda no descarte. E comprometimento da imagem, também. Quantas vezes você já deixou de comprar um produto porque você não gostou da qualidade que você enxergou naquele produto? Então, a resposta correta aqui é a letra A, auditoria e elaboração de manuais. É uma questão simples, fácil, que você conseguiria resolver mesmo sem qualquer conhecimento de qualidade, né? Próxima questão. Analise as afirmações abaixo sobre qualidade e assinale a alternativa correta. 1. Depois dos desperdícios, a segunda inconveniência que a Toyota procurou evitar foi a maneira tradicional de enfrentar os problemas do processo produtivo, ou seja, olhando cada defeito de forma pontual sem buscar as causas. Ok. O conjunto de técnicas e soluções que a Toyota implantou ficou conhecido como Sistema de Produção Enxuta, por causa de sua orientação para a economia de recursos. Também dá certo. Nos anos 50, a indústria ocidental tinha muito do que para os japoneses era desperdício de esforços, materiais, espaço e tempo. Também está correto. Então, a resposta certa é a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. A expansão da indústria no início do século XX e, particularmente, a invenção da produção em massa fizeram surgir outro desenvolvimento extremamente importante na construção da administração moderna, o controle da qualidade.
que evoluiu para a administração da qualidade total. Para essa evolução, passamos pela era da inspeção, era do controle estatístico e, por fim, a era da qualidade total. Essa era da qualidade total tem algumas características. Assinale a alternativa que não condiz com uma dessas características. Então, olha só. Quando eu estou lendo aqui as alternativas, produtos são verificados um a um. Não. Já é ela, né? Mas vamos ver o próximo. Processo produtivo é controlado. Ok. Toda empresa é responsável? Sim. ênfase na prevenção de defeitos, claro, e a qualidade assegurada. E porque a qualidade assegurada existe, é que eu não vou ter produtos verificados um a um. Então, a resposta aqui nesse caso é a letra A, ela não é uma característica da era da qualidade total. Próxima questão, o conjunto das especificações de desempenho, forma ou conteúdo de um produto ou serviço é chamado de... Bem, então, olha só, para eu produzir um produto, eu tenho que especificar como que eu quero que esse produto seja, o que ele vai ter, qual que é o desempenho que eu espero dele. Então, eu estou fazendo ali um planejamento do meu produto. Isso a gente chama de qualidade planejada. É quando eu planejo o que eu desejo, para depois eu verificar se o que eu alcancei foi de fato aquela qualidade, tá? Próxima questão. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, ele quer saber o que é feito no sistema de qualidade e que significa a inspeção e a avaliação do sistema em voga com a finalidade de credenciar a empresa como fornecedores de qualidade assegurada. Então, normalmente, a empresa, quando ela quer avaliar alguém, né, por exemplo, a gente vai pedir uma certificação ou eu quero contratar um próprio fornecedor, né, que vai me dar essa qualidade assegurada. O que é a qualidade assegurada? Eu garanto que o produto tem qualidade, eu não tenho que ficar conferindo. Eu estou fazendo uma auditoria. É quando eu vou auditar aquela empresa, eu vou inspecionar e avaliar ela para ver se o sistema que ela está utilizando me permite essa qualidade assegurada. Leia as alternativas abaixo sobre qualidade e assinale a que não tem a ver com qualidade. Então, olha, qualidade planejada é o conjunto das especificações de desempenho, forma ou conteúdo de um produto ou serviço. A gente falou isso agora, na questão aqui para trás. Qualidade de conformidade é o grau de coincidência entre a qualidade planejada e o desempenho, formato ou conteúdo que o produto ou serviço apresenta na realidade. Sim, eu fiz lá o meu planejamento, né? Eu tenho a qualidade planejada com aquilo que eu especifiquei, aquilo que eu quero. Depois que eu identifico o desempenho, se aquilo casa, eu tenho aí o que a gente chama de qualidade de conformidade, é o quanto houve de coincidência entre o que eu planejei e o que eu estou desempenhando. Quanto maior a coincidência entre a qualidade planejada e a qualidade de aceitação, mais alta é a qualidade do produto. Sim, quanto mais ele está ligado, né, ali, o que eu aceito como qualidade e o que eu estou planejando. D. Um produto ou serviço, mesmo com muitas deficiências, pode ser considerado de alta qualidade. Não, é possível, né? Se tem muito defeito, não vai ser de alta qualidade. Então, essa já é a resposta, não precisa nem ler a próxima, mas a gente vai ler. Se a qualidade de conformidade não coincide com a qualidade planejada, o produto ou serviço não tem conformidade, então, consequentemente, não tem qualidade. Tá certinho também. Então, a gente vai parar aqui agora, fazer um intervalo, 5 minutinhos para o seu café, uma aguinha, e volta para a gente continuar os nossos exercícios.